Fala, jovens. Então, exercicinhos de quantidade, movimento e impulso. Beleza? Esse exercício 2 da página 34 de vocês. Um avião a jato voa a 900 km por hora. Um pássaro de 2 kg é apanhado por ele, chocando-se perpendicularmente com o vidro dianteiro inquebrável da cabina. Qual é a força aplicada no vidro se o choque dura 1 milésimo de segundo? Então vamos lá. Nós temos a massa do passarinho, a velocidade final do passarinho, que é 900 km por hora, porque ele vai bater no avião. O avião não vai perder velocidade por causa de um passarinho, tá? Então a velocidade será de 900 km por hora. Estou fazendo aqui a conversão, que dá 250 metros por segundo. Professor, o que você fez aí? Eu dividi por 3,6, tá? A velocidade inicial do passarinho é zero. Por que é zero? Porque o passarinho, por mais que ele esteja voando rápido, perto de 900 km por hora não é nada. Então é como se o passarinho tivesse parado, tá? E do nada o passarinho sai com 900 km por hora porque está preso no vidro do avião, tá? E ele fala que o tempo de colisão é 1 milésimo de segundo. É 1 segundo dividido por 1000, conhecido como 10 a menos 3 segundos. Ele quer a força média aplicada no vidro, tá? Só que é o seguinte, a força que foi aplicada no vidro é a força que o vidro aplicou no passarinho. Então aqui eu tenho a massa do passarinho, eu tenho a variação de velocidade do passarinho, eu tenho o tempo que essa força aconteceu. Então, nós usaremos aqui o teorema do impulso para o passarinho. Como ele estava parado, tá? A quantidade de movimento inicial é zero, então eu só tenho a quantidade de movimento final. Aqui eu não preciso nem desenhar, nem nada, fazer referencial, nada do gênero, porque eu tenho todo o movimento para o mesmo lado. Ou era repouso, ou era um movimento para um lado qualquer, tá? O impulso é força vezes o tempo. A variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a inicial. Só que antes não há movimento, então aqui eu já sei que é zero. A força vezes 10 a menos 3, que é o tempo, milésimo de segundo, é igual a massa vezes a velocidade final. A força vezes 10 a menos 3, a massa do passarinho é 2 e a velocidade é 250. Então a força é 250 vezes 2, 500, o 10 a menos 3 passou dividindo. 500, o 10 a menos 3 sobe, inverte, tá? Então a força em notação será de 5/10 a quinta newtons. Ou, se você quiser fazer assim também, é uma possibilidade, 500 mil newtons, meio milhão de newtons. É a força que o passarinho vai receber, que é a força que o vidro do avião também receberá, tá? Professor, eu já estou lembrando aqui do conteúdo que veremos aí. Por que aqui eu não considero uma colisão? Porque basicamente o avião só está agindo como corpo que realiza força. O avião não vai ter mudança nenhuma nele. Então a gente só analisa a colisão mesmo, considera que são dois corpos ali, não sei o quê, e aí vai calcular a velocidade final de cada um depois da colisão, quando realmente existir alguma variação para algum deles. Nesse caso, o avião só está ali para bater no passarinho, tirar o passarinho basicamente do repouso, tá, e levar ele até essa velocidade de 250 metros por segundo. Certo? Então, vamos para o próximo exercício. Eu tenho que abrir aqui, porque eu nunca sei se tem mais de um. Vamos lá. No dia 20... da UDESC, página 34. No dia 25 de julho, o brasileiro Felipe Massa, piloto da equipe Ferrari, sofreu um grave acidente na segunda parte do treino oficial no Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. O piloto sofreu um corte de 8 centímetros na altura do supercílio esquerdo após o choque de uma mola que soltou do carro de Rubens Barrichello contra seu capacete. O carro de Felipe Massa estava a 208,8 km por hora. Aqui eu já vou dar aquela transformada marota. Eu falei 208, tá, gente? Desculpa. É 280,8. Aí você fala, nossa, professor, mas que número que nada a ver, né? Então, é nada a ver porque quando você divide por 3,6,
você vai descobrir 78 metros por segundo. A mola tinha 0,8 kg e o tempo estimado de impacto foi de 0,26, que é 26 vezes 10 a menos 3 segundos. Professor, por que você não colocou 2,6? Porque eu não quero trabalhar com vírgula, tá? Uma das vantagens de usar a notação científica é não precisar mexer com vírgula. Tá? Por exemplo, a massa aqui, eu posso colocar 8 vezes 10 a menos 1. E eu somo com tudo quanto é vírgula. Supondo que o choque tenha ocorrido na horizontal, que a velocidade inicial da mola tenha sido de 93,6. Vamos transformar. 93,6. Tá? Dividido por 3,6. Isso aqui é igual a 26 metros por segundo. Na mesma direção e sentido da velocidade do carro, a velocidade final e a velocidade final de zero, tá? A força média exercida sobre o seu capacete. Então, o que ele está falando aqui? Tá? Ele está falando da mola que vai bater no capacete do Felipe Massa. De novo, é o exemplo do avião e do passarinho. O capacete ali ele vai servir, no nosso caso, apenas para descobrir a força de impacto. O que vai acontecer com o capacete não me interessa. Então, tanto faz estudar a mola quanto estudar o capacete. O que eu tenho aqui antes? Eu tenho uma situação, agora eu vou fazer um desenho aqui, em que eu tenho a mola, tá? A mola estava aqui viajando, e aqui eu tenho um pedaço do capacete. Tá? Esse aqui é um pedacinho do capacete. Do piloto. Ele fala que a velocidade inicial da mola tenha sido de 26 metros por segundo, na mesma direção e sentido da velocidade do carro. Por que é da mesma direção e no mesmo sentido? Porque a mola se soltou do carro do Rubinho, tá? O carro do Rubinho estava na frente, para quem não sabe do acidente. O carro do Rubinho estava na frente, cadê? 26 metros por segundo, soltou uma mola e a mola pegou o carro de trás. Quando a bola sai do carro, ela compartilha parte da velocidade, né? O atrito vai diminuindo a velocidade dela, mas ela compartilha parte do movimento do carro da frente. Então, a mola não saiu jogada para trás, ela saiu continuando indo para frente. A velocidade dela em relação, tá, em relação ao capacete é de 26 metros por segundo, tá? Depois da colisão, a velocidade final é zero. Então, depois da colisão, eu tenho o capacete aqui, tá? Eu tenho a mola aqui e a velocidade é zero, afinal. Professor, e essa velocidade aqui em cima de 78? Nós não usaremos. Essa velocidade só está falando sobre o carro do Felipe Massa, tá? Qual que era a velocidade. Ah, professor, mas essa velocidade da mola não é 26 metros por segundo a mais ali, não sei o quê? Não, porque se a mola tivesse mais rápido que o carro, não batia no capacete. Tá? Se ela tivesse 78 mais 26 para frente, ela não batia no capacete. Então, aquela informação de cima ali do enunciado é só uma informação solta mesmo. Bom, vamos fazer a mesma ideia que eu fiz no exemplo do passarinho. Impulso é a variação da quantidade de movimento. O impulso é a força vezes o tempo. Variação da quantidade de movimento é a final menos a inicial. Vou estabelecer um referencial, por exemplo, para cá, como sendo positivo. Tá? A quantidade de movimento final é zero, porque a mola para depois da colisão. Eu estou analisando exatamente o momento que ela parou. O tempo é 26 vezes 10 a menos 3, menos, olha o sinal que ficou aqui, tá? Quantidade de movimento inicial, massa vezes velocidade inicial. Então, a força vezes 26 vezes 10 a menos 3 é igual a menos. A massa é 8 vezes 10 a menos 1 e a velocidade inicial é 26. Vamos ver se cortou. Não cortou. Então,
26 vezes 8, 208. Então aqui vai dar menos 208 vezes 10 a menos 1, que é essa conta aqui, dividido por 26 vezes 10 a menos 3. Então 208 dividido por 26 dá, menos 8 vezes 10. Aqui esse menos 3 vai subir e vai inverter o sinal, vai ficar mais 3, tá? Porque é menos com menos, né? Você vai na divisão de notação científica, você repete a base e subtrai os expoentes. Aí menos com menos vai dar mais. Menos 1 mais 3 dá mais 2. Então, que é menos 800 newtons. Cortou a resposta? Não cortou a resposta. Então, a resposta vai dar menos 800 newtons. Professor, não tem resposta negativa. Porque ele fala assim, ó, a força média exercida, né? Ele tá falando, o referencial quem escolhe é você. Como eu escolhi o referencial para a direita, tá bom? Quando eu escolhi o referencial para a direita, na hora que a mola bate e para, tá? Ela faz uma força para onde? Para esquerda no capacete. Então, o que está acontecendo aqui é uma força no sentido contrário, tá? Então, por isso que deu essa diferença aí. A força que age no capacete é uma força para o sentido contrário da minha trajetória. Tá? Ó, lembrando que ele pede a força média sobre o capacete, tá? Se fosse sobre a mola, aí eu teria que fazer uma força para lá, né? Que seria uma força para cá que estaria alterando. Porque aqui eu fiz a questão, eu coloquei o referencial no capacete, né? Se eu quisesse a força sobre a mola, eu vou mudar para a cor verde aqui, só para vocês verem. Eu teria que fazer isso aqui, ó. Eu teria que analisar esta situação, a mola indo na direção do capacete. Aqui eu coloquei, tá, o capacete indo na direção da mola. Tá? Talvez essa velocidade inicial aqui fosse mais interessante eu ter colocado ela no capacete, né? Mas a resposta é 800. Certo? Vamos para o próximo. Deixa eu ver mais quantos tem aqui. Tem mais... esse mais 2. O observador situado num sistema de referência inercial constata que um corpo de massa igual a 2 kg, que se move com velocidade de 15 metros por segundo no eixo positivo de x, recebe um impulso de 40 newtons por segundo, oposto à sua velocidade. Para esse observador, com qual velocidade especificada em módulo e sentido, o corpo se move imediatamente após o impulso. Aqui, gente, ó, temos duas respostas iguais, então na apostila de vocês uma deve ser positiva, a outra deve ser negativa, tá? Eu não sei como que ficou, porque apagou aqui o sinal. Então o que nós temos? Nós temos um chãozinho aqui, tá? Temos bolinhas. A situação inicial era essa. Opa. Fazendo o mesmo desenho, tá? Aqui. Aqui. Vou botar a bolinha. Ele fala que o movimento era no eixo positivo de x, então para cá. Tá? Aqui é positivo. Aqui é antes. E aqui é depois. Antes a velocidade era de 15 metros por segundo no sentido positivo. Então eu tinha uma velocidade para cá de 15 metros por segundo, é a velocidade inicial. Vai existir um impulso no sentido oposto. Então o impulso ele está agindo para a esquerda, dessa situação antes para depois, né? Se está no sentido contrário, eu vou colocar menos 40 newtons vezes segundo. Tá? Sentido oposto. Com que velocidade o corpo se move depois? Bom, impulso é a variação da quantidade de movimento. O impulso aqui é menos 40, porque está no sentido contrário. A variação da quantidade de movimento é a final menos a inicial.
menos 40. A quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final. E a inicial, massa, velocidade inicial. Se esse negativo aqui é porque é negativo, é porque toda a variação é final menos inicial, tá? Não é pelo sinal da velocidade ali, não. A massa vale 2. A velocidade final não sabemos, eu quero descobrir. Menos. A massa vale 2 e a velocidade inicial vale 15. Então fica menos 40. 2 vezes velocidades finais, menos 30. Passo para o lado de lá, fica menos 40 mais 30, igual a 2 vezes a velocidade final. 2 vezes a velocidade final é igual a menos 10. Então a velocidade final é igual a menos 5 metros por segundo. O que significa o menos 5? Que a velocidade final está no sentido negativo da minha trajetória. Ela está apontando para cá, menos 5 metros por segundo. Então, uma das alternativas é que tem que ser negativa, tá? Eu vou fazer de conta que essa aqui é negativa. Pronto. Então, esta é a nossa resposta. Se na alternativa aí da apostila de vocês for aí, vocês arrumam, tá? Professor, mas você não fala sempre que... Sempre, né? Faz 3 semanas que a gente tá tendo aula. Mas você não fala que o referencial quem escolhe é você? Ou no caso, eu? Você está me perguntando? Sim, tá? Você que escolhe o referencial. Só que nesse exercício ele já falou qual era o referencial, x positivo. Então, direita positivo, tá? Porque a gente estabelece, né, normalmente no cartesiano que para a direita é positivo. Espera que eu estou apanhando para o meu microfone aqui. Beleza? Então, vamos para o próximo exercício. O penúltimo. O jogador de hóquei no gelo consegue imprimir uma velocidade de 162 km ao puck, que é aquele disco. Então, essa é a velocidade final. 162 km por hora, depois da pancada. Cuja massa é de 170 gramas. Considerando que o tempo de contato entre o puck e o stick é da ordem de 1 centésimo, 1 sobre 100, 10 a menos 2 segundos. A força impulsiva média. Então aqui, ó, você tem uma situação que o puck está parado, ele vem e bate. Então a velocidade inicial é 0. Tá? Tem coisa que você tem que analisar ali, né? Não vai estar escrito ao pé da letra. Deixa eu só confirmar o negócio do horário aqui. O que eu tenho então? Vou transformar a velocidade, 162 km por hora. Vou dividir por 3,6. E aí a velocidade é 45 metros por segundo. Aqui eu vou transformar em quilogramas, que dá 0,17 quilogramas. Eu dividi por 1000, tá? E aqui já está certo. Como o disco está parado e ele depois se movimenta para um lado só, se eu tenho movimento só para um lado, eu não preciso ficar desenhando, colocando referencial. Então, o impulso é a variação da quantidade de movimento. O impulso é força vezes o tempo. Variação da quantidade de movimento é a final menos a inicial. Aqui eu já sei que é 0. E a quantidade de movimento final, vocês sabem que é massa vezes velocidade final. Aqui é força vezes o tempo. Bom, a força eu quero descobrir. O tempo, 10 a menos 2. A massa é 0,17 e a velocidade é 45. Então, 45, 0,17. Se você transformar em notação científica, você vai descobrir que você consegue até cortar, simplificar, tá? Mas eu não transformei, então deu 7,65. O 10 a menos 2 passou dividindo. Ele sobe com o sinal invertido. 7,65 vezes 10 ao quadrado, ou seja, a força é de 765 newtons. Não sei se tem alternativa, tá? Porque às vezes eu tiro porque fica ruim quando eu vou copiar aqui no meu programinha. Tá bom? Então assim, repetitivo, né? As outras possibilidades ali são outros tipos de problema, que é o que nós vamos ver no próximo videozinho. E a saideira, o NEMAT, saideira desse vídeo, né? O NEMAT. Considere que uma bola de 0,75 kg
é a massa, choca perpendicularmente com uma parede com uma velocidade de 10 metros por segundo. E que após o choque retorna na mesma direção e mesma velocidade em módulo, ocorrendo o choque perfeitamente elástico. Ela bate e volta. Então a velocidade final dela aqui eu vou falar que é menos 10, que é o sentido contrário. Já vou desenhar. Calcule a força média, considerando que o tempo, vou colocar em notação, 4 vezes 10 a menos 2 segundos. Então nós temos aqui a parede, a bolinha tá vindo aqui e aqui é depois da pancada. Então antes eu tenho uma velocidade para cá e depois eu tenho a mesma velocidade para cá. Aqui é 10 metros por segundo e aqui eu coloquei como menos 10 metros por segundo. Aqui é antes, aqui é depois. E o meu referencial então ficou para direita como sendo positivo. Se eu colocar para a esquerda, dá certo, professor? Dá. Oh, meu Deus. Dá sim, dá na mesma, tá? Você só vai inverter todos os sinais da equação, mas como quem escolhe o diferencial quando ele não passa obrigatoriamente é você, então tá tudo certo. Então vamos lá. Impulso é a variação da quantidade de movimento. Força vezes o tempo é igual massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Já abri aqui, tá? A quantidade de movimento. Força, eu quero. O tempo, 4 vezes 10 a menos 2. Aqui, gente, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar a massa em evidência. Esse termo aqui, ó, eu vou escrever ele assim, ó. Velocidade final menos a inicial, tá bom? Então a massa vale 0,75. Eu vou colocar em notação. Então 75 vezes 10 a menos 2, tá? Aqui, ó. 75 vezes 10 a menos 2. E aí eu vou abrir parênteses. A velocidade final é negativa. Então a velocidade final vale menos 10, menos a inicial que é positiva, menos 10. Tá? Então, ó, 10 a menos 2 com 10 a menos 2 cai fora. Força vezes 4 é igual a 75 vezes menos 10 com menos 10, menos 20. Então a força é igual menos 75 vezes 20, 1.500, dividido por 4. Então esta força que age na bolinha na hora da pancada é igual a menos 375 newtons. Ele fala, calcula a intensidade é só o módulo, tá? Só o valor. 375 newtons. A resposta é B. Professor, por que deu negativa? Porque na hora que a bolinha bate na parede, quando ela está aqui, ó, se deformando, aqui batendo na parede, deformando, a força que age nela está agindo para o lado esquerdo, contrário ao nosso referencial. Por isso que deu negativo. Certo? Acho que deu para entender, né? Qual que é a por trás aqui. Nós teremos aula semana que vem, né? Presencial, ao vivo. E aí eu vou deixar lá uma das nossas aulas para a gente tirar a dúvida. Ou fazer uma listinha de exercícios, tá? Eu vou planejando melhor o que nós faremos semana que vem. Tá? Ainda hoje eu vou postar... Oh, meu Deus. Pera aí. Deixa eu fechar aqui. De vez em quando dá ruim esse negócio, esse programa aqui. Ainda hoje eu vou postar mais 2 vídeos, tá? Mais 2 aulas, na verdade, que eu separo às vezes em 2 vídeos para ficar menor. Eu vou postar um vídeo sobre conservação da quantidade de movimento, que é basicamente só exercícios. É uma explicação curta e alguns exercícios. E um sobre colisões. O de colisões vai para a tarde. O período da tarde, lá talvez para o finalzinho da tarde, aí vocês podem assistir até semana que vem. Tá bom? Então, jovens, é isso. Bons estudos aí para vocês.